Olá e bem-vindos ao vídeo de hoje. Então, ações ligadas a IA e semicondutores estão sendo afetados porque uma grande manchete foi divulgada pelo Wall Street Journal hoje. E vejam só, isso sempre acontece antes de um grande evento, então nesse caso é amanhã. Resultados das grandes empresas de tecnologia, certo? Os investimentos em capital podem diminuir ou aumentar, ainda é incerto. Normalmente surge algo sobre a Nvidia 2 semanas antes da empresa divulgar os resultados trimestrais. Atrasos, aquecimento, demanda, etc. E então chegamos ao evento e parece que foi uma matéria tendenciosa com muita coisa que não vou chamar de informação errada, mas talvez de desinformação. Agora, neste relatório também temos muita coisa para analisar. É isso que faremos no vídeo de hoje, em conexão com o que dissemos ontem sobre o novo acordo entre OpenAI e Microsoft, pois isso é muito importante. E novamente, não é surpresa que essa matéria tenha saído um dia depois daquela postagem no blog. Analisando o mapa de calor de hoje, vemos que empresas de semicondutores, players de data center e nomes ligados à IA estão caindo, alguns mais que outros. Mas se formos dar uma olhada na lista de nomes que acompanhamos, primeiro fintech, muitos nomes de fintech estão em queda. Robinhood está caindo 2%. Robinhood divulga resultados mais tarde hoje à noite, mas se olharmos para as neoclouds, dá para ver claramente que todas estão em queda hoje. Iron está caindo quase 10%. Nebo, 6%, CoreWeave, quase 5%. As empresas de semicondutores estão todas em queda. Mas a Qualcomm acho que ainda está surfando aquela onda de curto prazo de ontem ou anteontem, aquele boato que saiu de que a OpenAI poderia lançar um celular usando um chip da Qualcomm. Aqui também é possível ver que todas as empresas de semicondutores estão no vermelho. Passando para os grandes nomes da tecnologia, a Oracle caiu 3,7% a Meta, 1% e a Amazon menos de 1%. O mesmo com Tesla e Google, Netflix está estável e Microsoft levemente positiva. Acho positivo estar um pouco desvinculada da OpenAI atualmente. E a Apple, como não está realmente envolvida nessa história de capex, subiu 1%. Quanto às ações de cibersegurança, aliás, se olharmos para o que mais subiu hoje, é a Rubrik. Adivinha só? Diferente dos últimos 6 meses, quando a Commvault divulgou seus resultados trimestrais e caiu. Bem, hoje, a Commvault na verdade apresentou números bem bons. A Commvault subiu 11% e a Rubrik subiu apenas 2,2%. Agora, se a Commvault consegue apresentar bons números, então eu realmente acredito que vamos ver novamente a Rubrik superar com folga as expectativas em todas as frentes. Agora, antes mesmo de falarmos sobre será que devemos comprar na baixa, blá blá blá, é muito importante notar que o índice de semicondutores SOX subiu 7 dias consecutivos na semana passada. Isso nunca aconteceu antes, como você pode ver claramente. Então, com ou sem manchete, que é exatamente essa aqui, OpenAI não atinge metas-chave de receita e usuários em corrida de alto risco rumo ao IPO. O diretor financeiro e o conselho questionaram se era sensato investir tanto em centros de dados diante do crescimento mais lento. Então não faz tanta diferença assim ter manchete ou não. Já era esperado um recuo, fosse por causa dos comentários da empresa na teleconferência de resultados ou por uma manchete como essa. Para mim não faz muita diferença, já que uma correção ocorreria de qualquer forma. Não dá para ter vários dias seguidos de alta. Tudo sobe com notícias ou até sem elas. Muitas dessas ações estavam sobrecompradas. Muitos comentaram: estou realizando lucros, as coisas estão esquentando demais. Eu não me sinto confortável, o que é totalmente normal. Nesse caso a gente teve a manchete. Agora, amanhã, daqui a 24 horas, talvez a gente tenha várias manchetes novas, porque, vão sair os resultados das grandes empresas de tecnologia, certo? Amanhã, Microsoft, Amazon, Meta e Alphabet divulgarão seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado. No pré-mercado, também tem uma importante para nós, a SoFi, que vamos comentar. Mas hoje, vamos focar neste artigo e depois voltar para essa postagem no blog também, e como essas duas coisas vão ajudar a compor o quadro. Claro, se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe o que fazer. Clica em todos os botões, a gente agradece. Se quiser me apoiar mais, confira o link na descrição e no comentário fixado com o top 10 das melhores ações para comprar ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Certo, vamos falar sobre o choque de realidade da OpenAI. Então, 3 coisas aqui. A demanda pode se normalizar. Basicamente, esse é o novo medo do mercado. A demanda pode se normalizar. Se a OpenAI está ficando abaixo das metas de usuários e receita, aliás, eles estão falando de coisas para 2025. Nós já estamos quase na metade de 2026. Quando eu digo quase, é porque o quarto mês já está praticamente terminado. Se a OpenAI não atinge metas de usuários e receita,
Investidores questionam se a demanda por IA cresce rápido o bastante para justificar capex em hiperescala. Deixe-me abordar isso logo. Estamos falando da OpenAI. Sim, ela é uma das principais empresas desse ecossistema e indústria, mas não vamos esquecer que outro grande player está mandando muito bem, que é a Anthropic. Então, definitivamente, há muita demanda. O Gemini do Google também está se destacando. Também há muita demanda. Segundo ponto, o risco de utilização importa. Empresas de IA em nuvem e energia negociam supondo que cada novo cluster de GPU será plenamente utilizado, com rentabilidade premium. Qualquer desaceleração fragiliza essa ideia. Ainda não há sinais de que isso esteja acontecendo. Terceiro ponto, quando a OpenAI é afetada, toda a cesta de ações de infraestrutura de IA sente o impacto, pois muitos modelos de investidores dependem implicitamente de a OpenAI continuar sendo a compradora marginal mais forte de capacidade computacional. Discordo completamente aqui porque, por exemplo, uma Nebius, que ligação ela tem com a OpenAI? Não tem. AWS, Google Cloud e até mesmo Azure, ok, talvez Azure seja o mais próximo, mas AWS e Google Cloud têm seus próprios negócios. Sim, agora com um novo acordo sobre o qual falaremos em breve. A OpenAI pode ir a vários parceiros e oferecer seus serviços em diversos provedores de nuvem, o que, claro, pode fazer com que eles reacelerem o negócio. Então, o que o Wall Street Journal relatou? Bem, 1. A meta de usuários não foi atingida. Segundo relatos, a OpenAI não atingiu sua meta interna de 1 bilhão de usuários semanais do ChatGPT até o final de 2025. As metas anuais de receita do ChatGPT não foram atingidas devido ao aumento do Gemini no mercado, alta rotatividade e crescimento da Anthropic. Cerca de 600 bilhões em compromissos futuros de computação e data centers de repente parecem menos intocáveis. Por exemplo, acordos como o feito com a AMD ou até mesmo com a Oracle. E o último aqui é, claro, o fato de que sim, um IPO vai acontecer. E eu acho que um IPO vai ser muito bom, porque manchetes como essa não vão ter mais efeito, já que poderemos olhar dentro da empresa e ver como ela realmente está indo. Isso vai ser a melhor coisa que pode acontecer para esse mercado, se a OpenAI e a Anthropic abrirem capital. E por quê? Porque a Nebius, mesmo que a Nebius não tenha ligação aqui, sim, é sobre a narrativa, é sobre o sentimento. Agora, o novo acordo com a Microsoft é realmente muito útil nesse caso. Primeiro, a Microsoft segue como principal parceira de nuvem, mantendo a OpenAI em um ecossistema comercial e computacional escalável. Agora, a OpenAI tem mais espaço para oferecer produtos em várias nuvens, ampliando as fontes de receita caso um canal desacelere. Já sabemos que a AWS vai ser um grande fornecedor para eles. E sim, mais uma vez, isso pode acelerar as coisas para a OpenAI. Por fim, a atualização da parceria melhora a estrutura e visibilidade, mas não elimina a principal preocupação. A monetização acompanha a expansão da infraestrutura de computação? Essa é, claro, também a grande questão para todo mundo, não só para a OpenAI. É também a questão da depreciação. Quanto dinheiro você consegue ganhar com cada GPU? Quanto dinheiro você realmente pode ganhar gastando 10 bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões, 600 bilhões de dólares? Qual é o seu retorno sobre o investimento? Essa não é uma questão só da OpenAI, é uma questão para todo mundo. Mas por enquanto, o que podemos ver é que essas empresas conseguem fazer funcionar. Todas as empresas estão nos dizendo a mesma coisa. Existe uma demanda insana. E na verdade tem um comentário extra aqui. Sua equipe do Gemini já chegou para você e disse algo como, não temos o suficiente? Ou, eu sei que estou insistindo muito nesse ponto. É só que é muito estranho para mim ouvir que essas outras empresas simplesmente não conseguem acompanhar. Sempre há demanda por essas coisas. E eu acho que pelos próximos 10 anos sempre vai haver mais demanda do que oferta. Essa é uma posição vantajosa se você tem seu próprio chip. Se você não tem, está revendendo coisas de outras pessoas. E em um ambiente com capacidade limitada, sua rentabilidade por unidade piora. E no nosso caso, como controlamos o chip, a rentabilidade por unidade continua atraente. Então isso vai ser uma vantagem para nós, porque temos nosso próprio silício. Como isso é relevante? Quem é esse cara? Bem, esse cara é o CEO da Google Cloud. Agora, claro, como você sabe, a OpenAI não é o Google, e a Anthropic também não é o Google. O Google é um dos melhores nomes do mercado. É isso que venho dizendo há mais de 12 meses, então não é nenhuma surpresa. Mas ele diz que pelos próximos 10 anos vai haver mais demanda do que oferta. Então, nesse caso, todos esses participantes vão sair ganhando. E se for esse o caso, de novo, ele está dizendo uma coisa, mas talvez a realidade seja diferente. Mas se for esse o caso, se a demanda nos próximos 10 anos for maior do que a oferta, então uma empresa como a OpenAI, sim, você gostaria de investir bastante porque o potencial está lá.
Agora, quando as coisas podem dar errado? As coisas podem dar errado se a OpenAI não continuar entregando e inovando, não lançar produtos melhores, não tornar esses serviços talvez mais acessíveis ou definitivamente mais baratos. No momento parece que eles estão indo nessa direção. O novo ChatGPT 5.5 é realmente um dos melhores. É muito bom. Eles também estão fazendo grandes avanços em programação corporativa. Então agora talvez estejam alcançando o que a Anthropic vem fazendo nos últimos meses. Então, para todo o ecossistema, sim, infelizmente, ou talvez não sei, mas você não precisa odiar ou amar a OpenAI. É só mais um produto que podemos usar, mas seria melhor ter mais concorrentes para garantir que o preço se mantenha bem baixo, pois se houver só um participante, ele pode cobrar o que quiser. Assim, o sucesso da OpenAI é, na minha opinião, positivo para todo o ecossistema. Se quisermos analisar o cenário otimista ou pessimista, já falamos sobre o otimista. E novamente, olhando de modo geral, as ações que caíram hoje. Tudo bem, como eu disse, a maioria delas já estava sobrecomprada nos últimos dias, então agora estamos voltando a cair. Além disso, a maioria ainda divulgará seus resultados trimestrais e você quer que cheguem à divulgação de resultados. Quando as coisas vão bem, as expectativas definitivamente ficam um pouco mais baixas. Quando não está precificado à perfeição, além de algo positivo, você gostaria que a ação desse uma acalmada, formasse uma base e então subisse com base nos fundamentos. Agora, o cenário pessimista que é um pouco estranho, porque o cenário pessimista é: se a OpenAI não der mais certo, na minha opinião não vai dar certo, porque existem outros vencedores maiores por aí. Uma Anthropic, o Gemini do Google, talvez o Grok, talvez o Meta, e quem sabe. Eles serão vencedores e, adivinha, precisam de muita capacidade de processamento. Então, enquanto houver vários vencedores e talvez um grande perdedor, sim, OpenAI. Ser um grande perdedor provavelmente vai criar alguns problemas de curto prazo, mas enquanto tivermos outros vencedores por aí. Isso significa que bilhões de usuários vão usar um determinado serviço, e esse serviço vai precisar funcionar a cada segundo, vai precisar ter enormes data centers, muita capacidade de processamento, um serviço super rápido e confiável. Então não é como se a OpenAI não tiver sucesso, toda a tese da IA acabou e está encerrada. Não, pelo contrário, se a OpenAI fracassar, provavelmente será porque alguém fez algo melhor. E esse alguém vai precisar de toda a capacidade de computação que o mercado achava que a OpenAI precisaria. A menos que eu esteja completamente errado, mas essa é só a minha maneira de ver isso. Então, quando eu olho para o mercado agora, eu fico assustado? Não. Eu grito: compre na queda? Não, de jeito nenhum, porque nem existe uma baixa. O que é? Uma queda de 1% da Meta, uma queda de 2,6% da AMD. Depois que esses nomes subiram, Deus sabe quantos por cento nos últimos dias. Não, pra mim está tudo bem. É só mais um dia, certo? Porque se olharmos o desempenho mês a mês aqui, a AMD subiu 61, a Micron 41, a Meta 24. Quero dizer, vamos lá, se as pessoas estão gritando agora, compre na baixa não, vai acabar virando um cenário de comprar na queda. Se a gente ver vários dias de queda, ou se houver grandes reações exageradas depois que eles divulgarem seus resultados trimestrais, talvez isso aconteça em 24 horas, quem sabe? Mas agora comprar na baixa fala sério, então no geral é isso por enquanto. A maioria de nós, eu sei que não entra em pânico porque sabemos o que temos, especialmente quem tem uma Nebu, uma RIF principal, uma Meta, uma AMD e uma Nvidia, etc, etc, etc. Não entramos em pânico em dias assim? Ano passado tivemos momentos de DeepSeek, certo? Onde as coisas caíram, 2030 em apenas um dia. Eu entenderia se alguém surtasse, apesar de ter sido uma ótima oportunidade, mas é uma reação exagerada. Mas o que estamos vendo agora é uma manchete, beleza? O que aconteceu no final de 2025, aconteceu no final de 2025 agora. A OpenAI realmente levantou, você sabe, uma tonelada de dinheiro. Eles levantam esse dinheiro porque querem acelerar as coisas, querem melhorar seus produtos, querem garantir que sua base de usuários esteja crescendo. Eles não querem ficar para trás. Atrás da Anthropic, atrás da Gemini, talvez atrás da Meta, e quem sabe. Mas o que aconteceu no final de 2025 já não é mais a realidade em abril de 2026. No geral, vamos ter um monte de respostas na noite de quarta-feira, quando todas as grandes empresas de tecnologia, a maioria delas, porque a Apple não está realmente nisso. Mas tudo bem, eles vão nos dizer exatamente o que está acontecendo. Então, no geral, é isso por hoje. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.